Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Classic Cars Brasil, o canal 100% dedicado a contar a história dos grandes ícones da nossa indústria automotiva nacional e mundial. Se você é um apaixonado ou apaixonada por carros clássicos e suas histórias, está no lugar certo. Hoje a gente vai falar de um carro que, além de ser um ícone da nossa indústria, serviu para abrir portas não só para a montadora que o fabricava, mas também para várias outras montadoras que ainda não tinham percebido o potencial mercado que havia aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar do Fiat 147, um carro que foi lançado na segunda metade da década de 70 e deixou com certeza a sua marca na nossa história automotiva. O surgimento do pequeno 147 no Brasil data de 1976, quando as pesquisas de desenvolvimento do motor movido a álcool, o que chamamos hoje de etanol, começaram. Inicialmente, o lançamento do hatch da Fiat viria apenas movido a gasolina e passou a ser oferecido na versão que podia usar combustível vegetal em 1978. O Fiat 147 derivava da versão italiana que lá era batizado de 127 e lançado em 1971 lá na Itália, no mercado italiano. O ano de 1976, então, seria só o começo da trajetória de uma das marcas mais importantes do Brasil. Repetindo, a Fiat entrou no nosso mercado graças ao Fiat 147. A responsabilidade era grande e para isso a Fiat apostava todas as fichas. Uma delas foi a ousada propaganda, isso é maravilhoso, cujo cenário da escadaria da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, famosa pelas promessas de seus fiéis, era o importante caminho que o 147 precisou trilhar. Com isso, a Fiat provou a valentia do carro, que subiu e desceu os 365 degraus sem nenhum tipo de preparação, ou seja, apesar de ser pequenininho, ele já era um carro robusto, né? Um carro que estava preparado para encarar qualquer tipo de terreno. Foi isso que a Fiat queria passar e foi isso que ela conseguiu passar com essa propaganda. O compacto também recebia o mérito de ser o primeiro carro brasileiro equipado com motor transversal dianteiro, a ter coluna de direção articulada, a receber versão a álcool, ganhando o apelido de cachaçinha, entre outras inovações. A primeira aparição do modelo ocorreu ainda durante o 10º Salão do Automóvel, realizado no dia 18 de novembro de 76, na qual 15 unidades que receberam cores diferentes e inclusive protótipos movidos a álcool foram apresentados ao público. Inicialmente, o compacto recebeu o motor Fiasa, que dispunha de 1.050 cilindradas, rendendo 55 cavalos, que o levaram a atingir a velocidade final de 135 km por hora e, o mais importante, o consumo de 12,3 km na cidade e 18,8 km na estrada. É um absurdo de econômico. E aqui é uma curiosidade, isso de 1.050 cilindradas aconteceu porque a Fiat teve que se aproveitar de uma brecha na legislação tributária do Brasil para lançar o 147 desse jeito. Porque naquela época, carros com motores de até 1.000 cilindradas, isso é bem bizarro, mas enfim, faz parte da nossa história, os carros eles pagavam mais impostos tendo até 1.000 cilindradas do que os carros com motor entre 1.050, 1.001 cilindradas e 1.600 cilindradas. Então o que a Fiat fez? Para trazer o veículo mais barato para o mercado brasileiro, só que sem perder o aspecto de veículo popular com uma excelente relação custo-benefício, eles fizeram só alguns ajustes no motor, que era do 127, que tinha pouco menos de 1.000 cilindradas, e subiram isso para 1.050 cilindradas de fábrica, fazendo com que o carro entrasse no país pagando menos imposto do que os veículos que tinham essa potência até o momento e precisavam pagar uma carga tributária maior. Em 1978 surgia a versão Rally, e com ela o motor 1.3 de 62 cavalos de potência e 11,5 kgf de torque, que durante os testes acabou se mostrando mais adequado para o uso do etanol que o propulsor a gasolina, até então utilizado no 147. Ainda no mesmo ano, surgiria uma versão comercial do 147 com a inédita carroceria furgão, chamada de Fiat Furgoneta,
Na verdade, não passava de um 147 sem os bancos e os vidros traseiros. No dia 5 de julho de 1989, ficaria marcado com a estreia do então primeiro carro brasileiro movido com o combustível derivado de cana-de-açúcar, apelidado de cachaçinha por conta do odor característico exalado pelo escapamento. O que a galera do bar não devia ficar ouriçada quando via um 147 a álcool passando na rua, não tá escrito. E assim, o pioneirismo do 147 não parava de ditar as tendências para o futuro na indústria automobilística nacional. Além de novas versões com o topo de linha GL e a esportiva Rally, ainda no final de 78, já como linha 79, estreava a 147 Picape, um carro lindo, hoje, infelizmente, raríssimo de se ver em bom estado, e é considerada a primeira picape derivada de um carro de passeio, ou seja, mais um marco para a história do 147 aqui no Brasil. Em 1980, surgiria uma leve restilização mais compreendida na parte frontal, da qual foi conhecida como Frente Europa, com capô, grade e faróis redesenhados, mas as versões picape, a básica e a furgoneta continuavam com o visual antigo. Foi nesse ano que estreava a perua Panorama, que graças a 18 centímetros a mais que a versão normal do 147 sem mudar o entre-eixos, comportava de 730 até 1.440 litros com os bancos rebatidos. O motor era o conhecido 1.3 da versão Rally do 147. Para 1981, a configuração da picape ganhou plataforma igual à da Panorama de 15 centímetros a mais no comprimento e passou a se chamar Fiat City. Sua capacidade de carga tinha subido para 570 quilos. O ano foi marcado também com o Fiorino Furgão, com teto mais alto e amplo espaço interno de carga. No período de 82, a principal mudança ocorreu com a leve restilização da picape, que ganhou a mesma frente moderna levemente inclinada para dentro e deixava o visual antigo para o modelo de entrada. Assim ficava picape Fiat e picape City. No ano seguinte, estrearia a sedã Odd, que duraria apenas 2 anos. Além da versão CS com motor 1.3 da gama, houve a versão CSS, com motor 1.4 com 300 unidades apenas, além de uma série especial Pierre Baumann, feita de janeiro a março de 84. Ainda em 83 estreava o Spazio, uma versão mais luxuosa do 147 e que também não durou muito tempo, compreendendo apenas os anos de 82, já como o modelo 83, o próprio ano de 83 e 84. Vinha nas versões CL, CLS e a esportiva TR, que substituiu a versão do 147 antiga Rally, que tinha um câmbio de 5 marchas como um dos principais opcionais. Em 10 anos de produção, o Fiat 147 pouco mudou, mas graças a ele abriu mercado para outros modelos derivados, além de outro ícone de enorme sucesso que a gente vai deixar para falar em outro vídeo, mas aqui estamos falando do Uno. Mas sem dúvida, dentre tantas inovações para a época, o mérito de ser o primeiro carro brasileiro movido a etanol permanece até hoje. O fato simbolizou um marco importante para a engenharia automotiva brasileira, que a partir daquele dia 5 de julho de 79, engatou uma marcha em direção ao desenvolvimento de tecnologias em prol de veículos mais eficientes e menos poluentes, algo evidente nos dias de hoje, com a eletrificação híbrida. O 147, ele de fato foi muito importante, porque foi a Fiat foi a primeira montadora e o 147 foi escolhido como o primeiro veículo a apostar na possibilidade de não trabalharmos apenas com combustíveis fósseis. E isso, querendo ou não, fez com que o Brasil despertasse para essa indústria de maneira mais ativa. O Brasil é um dos principais produtores de etanol, talvez um dos únicos produtores de etanol hoje no mundo. Somos referência na produção de etanol. O primeiro carro flex rodou aqui no Brasil. Por mais que a gente não tenha hoje uma marca própria, né? Por mais que infelizmente a Gurgel, que a gente ainda vai falar dela aqui mais para frente, a Gurgel acabou não indo para frente, a gente ainda tem certo pioneirismo na busca por medidas menos drásticas, digamos assim, para o meio ambiente quando o assunto é motores a combustão. E isso deve-se muito por esse capítulo especial aqui
do Fiat 147. Talvez se a Fiat não tivesse apostado, se não tivesse lançado o 147 lá atrás, nós não tivéssemos evoluído o que evoluímos nesse sentido, e de fato fez muita diferença não só para a indústria nacional, como também para a indústria mundial. Como eu disse, o Brasil hoje é referência nesse assunto, e isso graças a esse primeiro passo que foi dado. Gente, muito obrigado por terem acompanhado o vídeo de hoje. Por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo. Deixem nos comentários as experiências que vocês já tiveram com o 147, qual é a versão mais legal de 147 que vocês acham, se vocês gostam do carro, se vocês não gostam do carro, se vocês já sabiam de todas essas histórias referentes ao veículo. Enfim, é isso, a gente vai conversando. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair do vídeo. Por favor, se possível, se inscreva no nosso canal, é rapidinho, basta rolar um pouco para baixo aí, clicar em inscrever-se, ativar o sininho também vai ajudar bastante. Compartilha com os amigos para a gente aumentar nossa relevância dentro do YouTube, para a gente continuar entregando conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês todos, tá bom? É isso, muito obrigado pelo vídeo de hoje, espero vocês no próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!